Vamos lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje que a Polícia Federal tome depoimento do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, nessa investigação que apura os atos em Brasília. O repórter Bruno Pinheiro está conosco, tem mais informações lá na capital federal. Oi, Bruno, seja bem-vindo, boa tarde. Fato é que nós temos um caso em que tem uma primeira versão, uma série de desmentidos, umas idas e vindas em relação à possível renúncia, que ele já disse que não vai renunciar mais, desmentidos em relação ao envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e naquele momento em que ele era o presidente, ou seja, é uma acusação gravíssima. Bruno, como é que se dará essa investigação? Já temos informações? Bem-vindo. Já sim, viu, Piotr? A você um ótimo dia, é sempre uma honra, uma satisfação essa conversa com você aqui na Jovem Pan. Vamos lá entender então, essa é uma decisão, na verdade, que vem junto com o inquérito ali já instaurado, que já tem no inquérito o governador afastado, Ibanez Rocha, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi inclusive ouvido nesta quinta-feira. Então a gente vê que esse depoimento, a expectativa que seja realizado esse depoimento em até 5 dias, porque são informações importantes. Eu estava ouvindo o seu comentário aqui, já, Piotr, antes de me chamar, sobre a fala do senador, a fala de Marcos Duval. Ele chegou a reafirmar ontem, contou uma versão numa live durante a noite, queria renunciar, né, que de fato iria abandonar. Ele contou uma versão. Hoje, na parte da manhã, nessa entrevista coletiva, uma segunda versão. Agora, após o almoço, em uma outra emissora, ele já contou também uma outra versão. E agora, numa entrevista coletiva aqui nos corredores, acompanhei essa entrevista com alguns assessores. E aí, durante essa entrevista, ele fez uma revelação que me chamou a atenção. Ele disse ontem que ele recebeu o convite do senador, do ex-deputado federal Daniel Silveira, que ele saísse de dentro do plenário e que fosse lá fora, e ele chegou a conversar numa ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que eles queriam ter um encontro e que esse encontro iria acontecer. Aconteceu o quê? Que aí, de fato, com essa conversa, Piotr, e aí durante essa conversa ele disse que não conseguiria naquele dia porque tinha um compromisso, mas queria agendar essa reunião, e que essa reunião aconteceu na Granja do Torto, que é uma residência também oficial, mas não era a residência oficial do presidente da República, porque ele ficava no Alvorada e ele não tinha esse hábito de ficar indo lá nessa região. Hoje aqui, agora essa última entrevista coletiva com alguns jornalistas, ele chegou a falar que não conhecia o Alvorada, que não conseguia identificar que era o Alvorada ou o que não era a residência oficial. O senador, então, afirmou que não tinha conhecimento do que era uma residência oficial, porque nunca visitou o Alvorada durante a gestão de Bolsonaro, os 4 anos, enquanto senador nunca esteve no Alvorada. E que ele chegou no Alvorada, houve essa conversa ali, não tinha ninguém acompanhando além de Bolsonaro e Daniel Silveira, e que antes de chegar até esse local, eles fizeram um encontro numa região, ali na região do Alvorada, no estacionamento, e que ele não fosse com o veículo oficial, porque os veículos aqui do Senado já têm essa identificação que é do Senado Federal, tem a numeração de placa, e então que ele não fosse, que o veículo ficasse estacionado numa região do Alvorada. E assim ele fez, quando por volta de 5h30 daquele dia, um veículo chegou e levou até essa residência que ele chamou de residência oficial. Acontece o que, viu lá, Piotr? Que durante essa reunião houve essa conversa, houve esse planejamento, mas Jair Bolsonaro ficou em silêncio e só Daniel Silveira colocou ali essa oferta, que era para tentar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, uma gravação, e com isso uma resposta de Alexandre de Moraes seria um argumento para de fato recorrer a uma nova decisão em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que era justamente em não aceitar o resultado das eleições. E aí, só para finalizar, esse dia ele acabou não confirmando se iria ou não, mas em uma viagem ele chegou a informar o ministro Alexandre de Moraes que tinha interesse de uma reunião, que nessa reunião ele iria explicar o que estaria acontecendo sobre esse encontro. Só para a gente entender, porque são muitas informações, a gente vai contando aos poucos para quem nos acompanha. Quando ele recebeu esse convite da reunião, ele fez um questionamento ao ministro Alexandre de Moraes se ele ia ou não ia
nesse encontro com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Ele foi orientado pelo ministro Alexandre de Moraes a ir nesse encontro. Aqui, agora, hoje, no Senado Federal, eu fiz um questionamento ao senador se ele tinha esse hábito de ficar levando informações até o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não, que nunca tinha ido, mas como ele é do setor de inteligência, atuou muito no setor de inteligência, era importante ele ir até lá e, de fato, reunir essas informações. Então, ele aceita o convite de ir até essa residência oficial após Alexandre de Moraes orientá-lo a ir. E aí, na volta de uma viagem lá no Espírito Santo, ele avisou o ministro que tinha interesse de conversar e de contar as informações, relatar como foi esse encontro com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Bruno, é uma série de informações, vamos por partes aí para a gente entender. Primeiramente, ele começa dizendo que ele teria recebido essa proposta, digamos, de uma tentativa de golpe do presidente Jair Bolsonaro. Ele já desmentiu isso textualmente. Agora ele diz que não sabe se foi num palácio ou se foi em outro. E o presidente Jair Bolsonaro não vai a outro palácio que não seja justamente no qual ele mora, né? E o Palácio do Planalto, onde ele trabalha. Ou seja, no Alvorada, onde ele mora, e no Planalto, né? Não é comum. Ou seja, tem muita informação, tem muita ponta aí. O próprio senador, ele consegue reunir e ter algum sentido de lógica na denúncia dele? Porque tem muita ponta solta nessa história. Ele chegou a informar também nessa entrevista, nessa conversa aqui, que ele foi orientado através de Daniel Silveira que o acesso nessa residência, que ele não fosse identificado como senador. Assim não ficaria um registro, né, de que um senador esteve naquele dia ou naquele horário lá na residência oficial, que ele não consegue explicar se era o Alvorada ou não, porque, reafirmo, o senador não consegue reconhecer onde era a residência oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele entra nessa reunião e sai de lá com essa oferta. Mas, durante os dias, ele recebeu uma insistência de Daniel Silveira. A gente já tem, inclusive, esse relato do senador em relação a essa insistência do convite. Vamos ouvir. Assistiu bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e queria isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca, e eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado encontrar comigo, aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi. Bruno, tudo isso precisa de prova, né? Porque é só um depoimento dele, aliás, com muitas contradições, idas e vindas, desmentidos e mudança de versões. Ele chegou a reafirmar que não respondeu, que quando ele viu o silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela reunião, ele imaginou que tinha algum equipamento de REC numa gravação que fosse do GSI e ele, como reafirmando novamente, ele como alguém do setor de inteligência, ficou receoso de responder, de entrar numa discussão durante essa reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Segundo ele, Jair Bolsonaro só entrou na conversa quando eles estavam numa discussão sobre o acampamento, né? Porque naquele dia 8, dia 9, ainda estavam acampados lá na região do Exército, do quartel-general, os manifestantes que estavam esperando ali uma resposta sobre as Forças Armadas e enfim. Então, durante essa conversa, Jair Bolsonaro estava até argumentando. Quando o deputado Daniel Silveira entra nessa discussão de colocar essa oferta, de ele visitar o ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo o senador, eles tinham interesse de atuar, de colocar essa ação em jogo, esse plano em jogo, mas era importante alguém de confiança do ministro Alexandre de Moraes, que tinha essa abertura, acessar o ministro Alexandre de Moraes. Então, foi justamente isso, convidar o senador que tinha um certo contato e aí, de repente, ele é chamado lá na residência, segundo o senador, ou seja, eles tinham esse plano,
é a versão que ele conta, e só precisava de encontrar alguém que tinha esse contato, essa abertura de ir até Alexandre de Moraes. Mas o senador reafirmou que não tinha hábito de ficar levando informações ou ficar visitando o ministro Alexandre de Moraes. Essa foi uma única vez que ele anunciou via WhatsApp que tinha interesse de reunir, de conversar, e que tinha que apresentar algumas informações. E que quando Alexandre de Moraes, segundo o senador Marcos Duval, ouviu o relato de como foi esse encontro, o ministro ficou assustado com as falas e com esse acontecimento. Lô, fica conosco só, que eu vou trazer também aqui o Zé Maria Trindade, que está conosco. Zé Maria, seja bem-vindo. E também o especialista em direito constitucional, o nosso jurista convidado, Fábio Tavares Sobreira. Sejam bem-vindos. Já temos aí os nossos convidados também? Bom, então vamos lá. Doutor Tavares, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde ao senhor. Alberto Piotto, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Zé Maria, está conosco também, Zé Maria? Ô Zé, só para a gente, antes de eu ouvir a opinião do nosso jurista, uma coisa está muito clara aqui. Se essa denúncia só tivesse envolvido inicialmente Daniel Silveira, sem envolvimento claro, textual, do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, seria uma denúncia de outro nível. Se a gente pegar o desmentido agora do deputado Marcos Duval, de que o presidente Bolsonaro não teria dito absolutamente nada, não textualizou nada, não mencionou nada, teria participado, ouvido, mas não falou nada, enfim. E, aliás, ele não sabe nem se o Bolsonaro morava nesse ou naquele palácio. Bom, a denúncia já seria diferente, né, Zé? Exatamente. Olha, Piotto, o senador Duval, ele não é qualquer pessoa, não. Ele é novo na política, mas é experiente demais em matéria de inteligência e de investigação. Ele treinou policiais da SWAT. Presta atenção, ele treinou policiais. E é esse o trabalho dele. A empresa dele faz treinamento policial, técnicas de investigação e de inteligência. Como ele está se portando aí, dá a impressão de que nós estamos diante de um agente duplo. Quando ele chegou aqui no Senado, Piotto, ele nunca foi nada em política. Se candidatou, era um profissional da área de inteligência e de polícia, sem ter sido polícia, né? Ele ganhou e é senador da República pelo estado do Espírito Santo, mas ele traz todo o histórico de investigação e de inteligência. Chegou aqui no Congresso Nacional e ele foi logo dizendo, olha, eu não quero aposentadoria integral. Aí disseram, isso não existe. Não quero que tenha 20 salários por ano, não existe isso. Não quero nada de excepcional, não existe isso. O que existe aqui é uma previdência pública, isso ele me falou, para se ter uma ideia. Então ele é bem intencionado quando chegou aqui no Senado Federal, mas ele viu que ser senador da República não é exatamente ser um policial. Não é exatamente ter uma profissão de carteira assinada onde ele bate ponto. Ser senador da República é fazer política. E ele tinha que aprender a fazer política. E ele já tinha me falado que não seria mais senador, que desistiu. E agora esse desabafo, que ele usa o termo vomitar, né? O termo é dele, né? Essa raiva, essa incompreensão no mundo político e no debate. A denúncia que ele traz é muito séria e, principalmente neste momento, depois de um episódio que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, não é pouca coisa, é a última instância da justiça do país, e dá a impressão de que ele fornecia informações para o ministro do Supremo, Alexandre Silveira, e ouvia aqui, Alexandre de Moraes, e ouvia o deputado aqui exatamente, fazia o leve trás. Essa é a impressão que eu fico, né? Ele faz denúncias sérias e todo mundo aqui sabe que existiam rumores de que havia tentativa de golpe. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro naquela oportunidade, em várias etapas, vários dias e até as vésperas da saída dele da presidência. E ele me dizia, eu vou entregar um país muito melhor do que eu recebi. Quem vai entregar um país melhor, aí já é subjetivo dele, né? Não pensa em não entregar um país. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro nem pensava nessa possibilidade, segundo a minha avaliação e a minha experiência de trabalho por aqui. Aí veio a entrevista, aqui mesmo na Jovem Pan, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
E ele confirmou que existiam pressões de todos os lados. Então, ideias assim, golpistas, de fazer documentos, existiram. E é essas pessoas que têm que responder. O presidente Jair Bolsonaro não tentou dar golpe, não organizou golpe. Muito pelo contrário, ele foi pressionado e não aceitou. Uma das grandes pressões foi aquele 7 de setembro. Encheram aqui Brasília, encheram São Paulo e o discurso dele foi no sentido de continuar falando em ser candidato à presidência da República. Isso não é golpe, isso é disputa do voto nas urnas. Zé, fica conosco também. Doutor Fábio Tavares Sobreira está conosco. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor, para entender. Uma coisa, pelo depoimento que se tem até agora, e a gente só pode se basear no que temos, né? Não sei exatamente qual será o depoimento de Marcos Duval, do senador Marcos Duval, à Polícia Federal, que fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que já determinou que ele seja ouvido nesse inquérito dentro de 5 dias. Que valor tem essas manifestações dele quando ele muda a versão logo depois sobre o fato principal? O fato principal é o envolvimento ou não do presidente Jair Bolsonaro, à época, hoje ex-presidente. Piotr, o nosso querido José Maria foi muito feliz nas colocações, mas juridicamente falando não tem valor probatório nenhum. E eu explico por quê. No processo e na vida, inclusive, nós procuramos credibilidade nas pessoas. Então, toda vez que uma testemunha ela é inquirida ou as partes prestam o seu depoimento, nós buscamos extrair dela tão somente a verdade, que irá induzir a credibilidade ou não daquela que está depondo ou sendo inquirida. No caso do senador, que tem um currículo invejável, um homem de negócios que empreendeu durante muitos anos nos Estados Unidos, ele trouxe algumas expressões, principalmente na coletiva de hoje, que causa estranheza e pavor, principalmente partindo de um senador. A partir do momento que, algum momento antes, foi feita uma live e ele apontou que o presidente, naquele momento, era presidente da República, o senhor Bolsonaro, que ele o coagiu e depois diz claramente na data de hoje que não, isso cai por terra toda a sua credibilidade. E se não bastasse, um senador, isso serve para todos os parlamentares, eles devem conhecer um instituto que é muito famoso no direito constitucional, que é o direito de petição. A partir do momento que um deputado, neste caso um senador, tomou conhecimento de determinada afronta e ilegalidade, que exercesse o seu direito de petição e informasse a autoridade competente. Ele se limitou a dizer tão somente hoje que comunicou o ministro Alexandre de Moraes, sabendo que o STF tem jurisprudência consolidada que prints de conversa de WhatsApp não têm valor probatório. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que conhece o direito constitucional como ninguém, determinou na tarde de hoje que fosse colhido o depoimento dele, exatamente para consubstanciar, materializar, entre aspas, a prova. Prova essa absolutamente frágil e impossível juridicamente de ser provada. Até porque, Piotr, se me permite, quando a pessoa utiliza a expressão coação, coação significa constranger, causar temor. E uma das falas que eu até anotei do senador Marcos Duval, ele fala da seguinte forma, abre aspas, disse que iria pensar, que depois daria a resposta. Quem está sofrendo um temor, um constrangimento, não cogita em responder qualquer conduta ilegal, principalmente pautada numa iminência de ser praticado algum crime.